Pessoal, tudo bem? Professor Tiago aqui com vocês, espero que todos estejam bem. Galera, nesse vídeo nós vamos abordar um tema muito importante que é um pouco do histórico das relações entre Estados Unidos e América Latina. Claro, nós vamos destacar, né, a história do Brasil, mas a interpretação geral vale para o conjunto da América Latina, né, na maioria das vezes. Nós vamos focar o período que vai do final do século XIX, início do século XX, até a Guerra Fria. Nós não vamos recuar muito no tempo, né, início do século XIX, nem vamos chegar muito em atualidades, mas nós vamos abordar três momentos importantíssimos na evolução das relações Estados Unidos-América Latina, beleza? Pois bem, eu vou sumir aqui um pouquinho para poder guiar vocês aqui em uma linha do tempo que aborda esses três momentos muito importantes. O primeiro deles, né, é o início do século XX, tá? A virada do século XIX, quando os Estados Unidos, né, se consolida como grande potência após a vitória do Norte na Guerra Civil Americana. Você tem, né, uma explosão econômica nos Estados Unidos com a consolidação do modelo nortista e no início do século XX, a eleição de um presidente importantíssimo para a história norte-americana, o Theodore Roosevelt. E é com o Theodore Roosevelt que os Estados Unidos adotam a política do Big Stick, o grande porrete, beleza? É o corolário Roosevelt da doutrina Monroe. Corolário é interpretação, então é a interpretação que o Roosevelt faz da doutrina Monroe. A doutrina Monroe, né, surgida lá na primeira metade do século XIX com aquele slogan, América para os americanos. Inicialmente, né, uma postura isolacionista, mas o Roosevelt interpreta, né, essa América para os americanos como se os Estados Unidos tivessem o direito de intervenção, né, de projetar os seus interesses na América como um todo. Então, América ali, continente, americanos ali, entendido não como todos os povos, mas como especificamente, né, o povo estadunidense. Né? E vai ser um momento em que o Caribe vai ser muito afetado. A região da América Central e Caribe é objeto de inúmeras intervenções do governo norte-americano. Então, um momento ali bem marcado, né, de uma política intervencionista e agressiva dos Estados Unidos na defesa dos seus interesses na América Latina. Coincide com, né, na história geral, com o período do imperialismo, ok? Então, ali, né, de meados de 1870 até a Primeira Guerra Mundial, o auge do imperialismo. No Brasil, é a República Oligárquica. Né? O Brasil havia, né, proclamado a República, né, em 1889, e estávamos ali um pouco no auge, né, da República Oligárquica, coronelismo, voto de cabeça, etc., toda aquela conversa que vocês devem se lembrar muito bem. Nesse contexto, a grande discussão da diplomacia brasileira, né, do pensamento, né, de política internacional do Brasil, né, de geopolítica brasileira, é a discussão entre pan-americanismo e latino-americanismo. Né? O pan-americanismo é uma ideia que engloba Estados Unidos. Toma cuidado, né, para você não fazer uma confusão, porque na época das independências das colônias da Espanha na América, né, Simão Bolívar, por exemplo, né, você tem a expressão pan-americanismo, o sonho de manter aquelas colônias unidas. Neste contexto aqui, início do século XX, pan-americanismo é uma postura de entender a dinâmica da América, incluindo Estados Unidos. Já o latino-americanismo é um movimento que buscava, né, a integração dos países, né, de origem latina, então, no caso, as ex-colônias da Espanha e o Brasil, a ex-colônia de Portugal, pensando em fazer um contraponto à influência estadunidense. Tá? A diplomacia brasileira, né, fica ali nesse movimento pendular, vai, né, em hora alguns autores no Brasil vão defender uma postura mais latino-americana, mas vai acabar predominando, né, uma visão um pouco mais pan-americanista, que incluía, né, uma relação positiva com os Estados Unidos da América. Tá? Mas é uma discussão muito forte, inclusive em outros países, vai ter um congresso, né, latino-americano, etc., que vai defender essa postura que os países latinos tinham que ter uma integração mais eficiente para contrapor o enorme poder dos Estados Unidos. E a diplomacia americana
tentando defender a visão pan-americana, que incluía também, né, a América anglo-saxônica, ok? Muita coisa muda na década de 30, ok? Quando você tem a eleição do Franklin Delano Roosevelt. A família Roosevelt, muito importante na história política norte-americana, né? E nos anos que o Roosevelt governa, vai ficar notória uma alteração muito significativa na política externa, que vai ser a implementação da política de boa vizinhança. Um momento completamente diferente, né, em que você vai ter uma tentativa de aproximação por vias mais diplomáticas, né, mais econômicas e culturais, sem o uso tão descarado da força bruta, como foi o Big Stick. É outro contexto, ok? Os Estados Unidos estavam passando pela Grande Depressão, tem o fortalecimento dos fascismos na Europa, o cenário que antecede a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, todo esse período será ocupado pela Era Vargas, ok? A grande discussão, né, da geopolítica brasileira nesse contexto vai ser a questão da neutralidade pragmática ou da entrada na guerra, quando estoura, né, a Segunda Guerra Mundial. O governo Vargas tentou manter o máximo possível aquela postura de neutralidade, tentando obter ganhos, né, pragmáticos, palpáveis, com o eixo ou os aliados. Isso, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, essa postura já é bem evidente. O Brasil vai conseguir ganhos econômicos bem significativos com ela, até finalmente a entrada na guerra. Lembrando que existiam, né, grupos influentes no Brasil que eram claramente simpáticos ao eixo. Tá? Então, essa questão da entrada na guerra ela foi uma discussão verdadeiramente importante. Tá? Mas, claro, no final das contas, né, em 42, o Brasil entra ao lado dos aliados, o que inclusive vai render aquela famosa negociação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Então o Brasil oscila ali entre a neutralidade pragmática e a entrada na guerra, até um ponto em que efetivamente torna-se insustentável para o Vargas manter a neutralidade e finalmente o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados, ok? Tudo muda mais uma vez com a Guerra Fria. Tá? Durante a Guerra Fria, o cenário internacional é bastante alterado, né? E a grande questão dos Estados Unidos com a América Latina é o discurso de defesa hemisférica, de defender o Ocidente, de contenção da expansão do comunismo. No Brasil, nós estávamos vivendo, né, o período democrático, Dutra, Vargas novamente, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, e depois, durante a Guerra Fria, vamos passar também pela ditadura civil-militar de 64 a 85. Então, durante esses dois períodos da República aí, lembra que o cenário externo é de Guerra Fria. Tá? Então, essa ideia da defesa hemisférica ela fica muito evidente, por exemplo, no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que é um tratado de cunho militar, de defesa mútua, e também na fundação da Escola das Américas, uma escola que vai funcionar no Panamá, que é uma escola de treinamento militar, né? Muitos exércitos, muitas forças armadas da América Latina vão enviar oficiais para estudar junto com oficiais americanos na Escola das Américas, uma escola de caráter, né, de caráter ideológico ali, militar/ideológico, para formar as elites militares da América Latina dentro da doutrina de combate ao comunismo. Isso vai ser muito importante para a história da América Latina. No caso do Brasil, na época, a grande discussão, né, na relação, né, de Brasil e Estados Unidos é política externa independente ou alinhamento. Né? Uma política mais nacionalista ou uma abertura ao capital estrangeiro, por exemplo. Isso vai ficar evidente, por exemplo, na tentativa do Vargas de trazer o nacionalismo econômico de volta com a campanha Petróleo é Nosso. Você vai ter presidentes com um governo de maior abertura, como o Dutra ou o JK, que, né, abriu para multinacionais de bem de consumo duráveis. Né? Então, você tem essas duas grandes posturas. Política externa independente,
né, tentar manter um afastamento, um não alinhamento automático com os Estados Unidos, né, tentando fazer essa possibilidade de uma maior flexibilidade da negociação, ou uma postura de alinhamento mais direto, né, de aproximação ideológica e geopolítica com os Estados Unidos na Guerra Fria, ok? Isso se torna ainda mais forte no Brasil depois da Revolução Cubana. A Guerra Fria chega de vez na América Latina, né? A Revolução Cubana é um momento muito importante, não é uma revolução socialista a princípio, mas ela vai rapidamente, né, caminhar nesse sentido, pela pressão que o governo americano vai fazer, e aí em 60, 61 já é claro, né, que o governo cubano se volta para o bloco socialista, né? Vai ter até a crise dos mísseis cubanos em 62, etc. Então, a partir desse momento, a ideia de conter a expansão do comunismo se torna assunto central na geopolítica americana para a América Latina. Isso vai refletir, né, na famosa doutrina de segurança nacional que vários países vão criar, né? Ela também é desenvolvida na Escola das Américas, mas no caso específico do Brasil, ela vai ser bem desenvolvida na ESG, Escola Superior de Guerra. Tá? E a ideia da doutrina de segurança nacional é que a proteção nacional ela depende de uma guerra interna. A grande ameaça à segurança nacional não se dá na fronteira, mas se dá por uma infiltração interna dos inimigos, no caso, o perigo comunista. Isso é fundamental você lembrar para entender, por exemplo, o golpe de 64. Né? Se você não entende como funciona o pensamento militar, a ideia de que existe um inimigo interno a ser combatido, você não entende, né, inúmeros dos problemas políticos que o Brasil vive na década de 50 e, em especial, na década de 60. Né? E você também não entende o apoio que os Estados Unidos vão dar às inúmeras ditaduras que surgem na América Latina nessa época. Os Estados Unidos reconhecem todas as ditaduras, né, exceto a cubana, né, mas as ditaduras militares que vão surgir na América Latina, os Estados Unidos reconhecem essas ditaduras, reconhecem estes governos, pois eles se alinham na política de contenção ao comunismo. Beleza? Pessoal, só para mostrar para vocês essa evolução, principalmente do Big Stick para a política de boa vizinhança. Sei o Theodore Roosevelt, né? Fale com sutileza, mas carregue um grande porrete, você irá longe. Todo mundo, né, conhece essa charge aí, né? Ela é a mais famosa, mas existem outras, né? A intervenção que o Roosevelt faz no Panamá, o Canal do Panamá, vai ser aberto em 1914, fica sob controle dos Estados Unidos até 1999. O próprio Estados Unidos, né, estimulou a independência do Panamá em relação à Colômbia para poder tocar a obra do canal. Né? O Roosevelt aí nessa charge, né, vários chapéus ali de presidentes americanos anteriores, e o Roosevelt fala, eu prefiro esse aqui de estilo importado. É uma coroa de estilo europeu com imperialismo, ou seja, ele é imperialista, né? Apesar disso, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Não sei se vocês sabiam disso, é uma curiosidade bem interessante. É considerado o primeiro Prêmio Nobel da Paz polêmico. Tá? Ele intermediou o acordo de paz entre Japão e Rússia na Guerra Russo-Japonesa. E a postura é completamente diferente da política de boa vizinhança. Né? O Franklin Delano Roosevelt veio ao Brasil 2 vezes, em 36 e em 43. Você tem aí a postura cultural, né? O Disney, né? Saluda os amigos, a criação do personagem Zé Carioca. Né? Então você tem uma aproximação, inclusive, cultural dos Estados Unidos com o Brasil já bem amigável. Né? Então isso aí é a política de boa vizinhança. É interessante, né? O Zé Carioca ali, bem estereotipado, né? O malandro carioca, tomando cachaça com o Pato Donald. Também é criado o Panchito, personagem mexicano, né? É a época também da Carmen Miranda, filmes, né? Ambientados na Argentina, no Rio. Então você tem essa aproximação cultural bem notável aí, típica da política de boa vizinhança, uma coisa mais amigável, ok? E é isso aí, galera. Um abraço para vocês, até a próxima.